Alô vocês, estamos de volta no nosso curso de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, 13.869 de 2019. Tudo que você queria saber sobre abuso de autoridade e não tinha coragem de perguntar. Bom, vamos falar agora nessa lei sobre a inovação artificiosamente no curso de diligência ou de investigação ou de processo. O de estado de lugar, de coisa, ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Meus amigos, internautas, você que está assistindo porque você vai fazer o concurso público, você que está assistindo porque vai fazer a prova da OAB. Esse artigo aqui vem bem a calhar, ele vem bem a calhar, porque nós tivemos um caso lá em São Paulo de um adolescente que foi assassinado, Foi assassinado por um policial que fazia a vigilância de um depósito, não sei se vocês estão lembrados, e que esse policial, ele inovou artificiosamente na diligência de investigação com o fim de se eximir dessa responsabilidade criminal. Na verdade, o adolescente foi morto num local, quando ele estava, não sei se vocês se lembram, com a mão atrás, já rendido, e ele recebeu um tiro na nuca, estava de costas, primeiramente, e depois o policial, não satisfeito, deu um tiro a queima-roupa na região da boca. E tinham ali a pólvora combusta na região da boca dele, o exame de balística constatou que tinha sido dada a queima-roupa. E depois desse tiro a queima-roupa, o corpo do adolescente foi levado para um matagal, longe, bastante longe, para que fosse incriminado, como se tivesse sido praticado pelo crime organizado, lá em São Paulo. Foi um caso lá em São Paulo. Então, meu amigo, existem várias situações, infelizmente, de maus policiais, porque assim como eu tenho bom policial, eu tenho mau policial, assim como eu tenho bom promotor, eu tenho mau promotor, né? E o policial que é mau, que age com malícia, ele faz isso. Ele desvia as provas para poder se eximir de responsabilidade. E essa inovação artificiosa das provas para ele se eximir, se for provado, ele vai responder, além do homicídio qualificado contra o adolescente, ele vai responder pelo abuso de autoridade, porque ele inovou nas provas do processo. Professor, mas eu fiquei sabendo que lá nos crimes contra a administração da justiça também tem inovação das provas, né? Ora, evidentemente que aqui é um tipo especial de inovação artificiosa do processo, que não se confunde com o geral lá que também está previsto no Código Penal. Aqui, gente, pelo princípio da especialidade, o policial que praticou esse fato responde por esse crime aqui, do artigo 23. Como também incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Então, ele, para se eximir daquela responsabilidade civil de ter praticado um dano que vai ser passível de indenização pelo Estado, ele então, para se eximir, ele muda, ele inova nas provas do processo. Ou omite dados ou informações, ou divulga dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Então, todas essas condutas são abuso de autoridade. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça a funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar o local, o momento do crime, prejudicando sua apuração. Imagine que o policial saia numa diligência, pegue uma pessoa que ele entende ser suspeita e tortura essa pessoa para que ela confesse um crime. Pega a cabeça da pessoa, joga na água, tira, joga na água,
tira, joga na água. Evidentemente que essa pessoa pode morrer afogada. E aí, para ele maquiar essa situação, ele vai e constrange, mediante violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar. Diz, olha, é o seguinte, eu sou policial, trabalho aqui na área. Tu vais atestar que esse óbito dele ocorreu aqui e que ele morreu afogado, tentando maquiar, atenção, tentando maquiar que, na verdade, foi ele que constrangeu aquele homem, tentando torturá-lo para obter a confissão com um balde de água e que ele, então, matou aquela pessoa. Nesse caso, eu tenho, além da morte, que ele vai responder, eu tenho um constrangimento para uma espécie de artificiosa modificação das provas que se diferencia do crime anterior porque ela é praticada com violência ou grave ameaça contra funcionário empregado de instituição hospitalar. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Também proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Meu amigo policial, meu amigo promotor, meu amigo juiz, cuidado. 1 minuto da sua atenção pode ser fatal. Você não pode, por exemplo, torturar uma pessoa, um traficante de drogas. Você torturou e obteve, então, a confissão dele onde estavam as drogas. E aí você vai na mesma diligência, no local onde estão as drogas, faz uma busca e apreensão, invade uma casa sem mandado judicial para apreender aquela droga. Realmente você encontra aquela droga. Concorde comigo no seguinte, se você obteve a confissão dele mediante tortura, aquela prova é ilícita. E se daquela prova deriva a apreensão da droga, a droga apreendida também vai ser prova ilícita, porque ela é ilícita por derivação, porque ela deriva de uma tortura. Então, se você procede à obtenção de uma prova no curso de um procedimento de investigação, você está correndo o risco de sofrer uma detenção de 1 a 4 anos e multa. Muito bem. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então, se você sabe que aquela prova é ilícita, que aquela prova foi obtida mediante fraude, tortura, etc., nós sabemos que nós não podemos usar essa prova em desfavor do investigado. Artigo 27. Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício de prática de crime ilícito funcional de infração administrativa. Requisitar a instauração de investigação não é crime. O que nós estamos falando aqui é daquele inquérito que é instaurado pelo delegado sem provas, é daquele inquérito civil que é instaurado pelo promotor sem provas e, consequentemente, vai gerar o abuso de autoridade, cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Também no parágrafo único não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Então, o melhor que tem o Ministério Público a fazer nessa situação, em vez de sair logo instaurando um inquérito civil, ele deve fazer uma investigação preliminar para colher as provas robustas, porque se ele tiver provas robustas e ele instaurou um inquérito civil contra aquela fábrica que está poluindo o rio, contra aquela indústria, aquela empresa que está vendendo um produto que causa alergia a todos os consumidores, etc., ele está agindo dentro das suas atribuições, ok? Mas divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra
ou a imagem do investigado ou acusado. Você vai poder me dizer o seguinte: professor Franklin, isso foi feito porque a Lava Jato divulgou uma gravação. Aliás, na verdade, foi o ex-ministro Sérgio Moro divulgou uma gravação do ex-presidente falando com a presidente sobre isso, teoricamente, teria exposto a intimidade e a vida privada do investigado, no caso daquela divulgação que foi feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. A pena é de 1 a 4 anos. Portanto, eu posso divulgar uma gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir? Se a relação tiver com a prova que se pretende produzir, não há crime. Se eu não exponho a intimidade e a vida privada do investigado, também não há crime. Aqui o abuso de autoridade está quando a divulgação da gravação ela não tem relação com a prova ou ela expõe a intimidade ou a vida privada do acusado. Prestar informações falsas sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Se o investigado presta uma informação no inquérito e na hora em que o advogado, o defensor, quem quer que seja, busca aquela informação sobre qual procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo está sendo feito contra ele, e essa informação é falsa, isso é crime de abuso de autoridade. Por isso você tem que ter muito cuidado, você, meu amigo policial, você que informa os secretários do juiz, o próprio juiz, quando informa um procedimento judicial, ele pode sofrer abuso de autoridade, cuja pena de detenção de 6 meses a 2 anos e meio. E aí nós chegamos na parte 6, que vai ser a última aula de hoje de abuso de autoridade, onde nós vamos dar início a proceder à persecução penal sem justa causa, que eu quero falar, mas na próxima aula. Eu pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?